Vamos lá, pessoal. Ainda não é uma camisa da Insider, tá? Eu vou fazer uma leitura aqui muito breve, muito bem resumida aqui, referente à Lei Complementar de Belfort Roxo, tá? Devo comentar algumas coisas aqui, mas vou tentar ser o mais sucinto possível, até porque eu também estou estudando, né? Então a intenção aqui é possivelmente que você veja esse vídeo aí dentro do ônibus, alguma coisa, ou só escutando o áudio, né? Até porque a imagem aqui não tá boa. Mas para fixação mesmo do conteúdo, para que a gente consiga, né, na hora da prova lá lembrar desses tópicos aqui. Então vou começar pelo artigo 1 aí. Eu vou tentar fazer do 1 ao 10, se eu ver que vai ficar muito longo, eu vou pulando aí e vou cortando. Artigo 1º, né, basicamente é um resumo do que vai ser, né, a lei complementar, né. Esta lei estabelece as normas que regulam os direitos e deveres dos servidores da Prefeitura Municipal de Belfort Roxo e o regime disciplinar a que os mesmos estão sujeitos. Então, eu vou tentar identificar aqui questões, né, dentro do que tem aqui para a gente poder, né, trabalhar em cima disso. Para efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, aqui a gente tem uma possível questão, né? Eles podem perguntar o que é servidor, né? É uma pessoa legalmente investida em cargo público, então é aquela pessoa que está exercendo um cargo público, ele é um servidor, então ele está servindo, no caso, né, a população através de um cargo público. Aí, o artigo 3º diz, né, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, assim, o cargo público basicamente é o que você faz dentro, né, ali da organização onde você está participando. Se você é do apoio administrativo, auxiliar administrativo, né, as atribuições que você tem ali no dia a dia e as responsabilidades, né, basicamente refletem o seu cargo público. Então, assim, se ele perguntar o que é um cargo público, é o que eu faço no meu dia a dia, né, basicamente resumindo. Aqui, parágrafo único, os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, né, um tópico aqui muito importante também da gente lembrar, né, e saber na hora da prova é diferenciar caráter efetivo ou em comissão. Então, qual a diferença principal? Caráter efetivo é aquela pessoa que está exercendo de maneira fixa, né? Então, assim, ela tem uma certa estabilidade. É claro que existe ali o estágio probatório, né? Que todos sabem que é pelo período de 3 anos, então é importante você também saber. Após 3 anos, né, você ganha estabilidade. Só que o cargo em comissão, ele é de livre e espontânea, né? Nomeação e exoneração. Então, o prefeito ou a pessoa responsável ali por decretar esse cargo, né, comissionado, ele pode tanto colocar a pessoa lá como tirar a qualquer momento. Então é de livre e espontânea vontade dele. Se ele tem um secretário ali de esporte e ele, né, colocou o cara lá esse mês, e mês que vem o cara não está rendendo, teve algum problema, alguma polêmica, ele pode retirar ele livremente. Né? Um cargo efetivo já não funciona dessa forma, né? Precisa vir um inquérito e tudo mais, um- vamos dizer assim, uma CPI administrativa e tudo mais. Artigo 4. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvos os casos previstos em lei. Né? Então, assim, você não pode trabalhar de graça em nenhuma hipótese. Né? Claro, como eu sempre dou exemplo aqui, né, referente aos cargos de temporários, né? Por exemplo, eleitoral, naquele período de eleição ali, você ganha no máximo ali a alimentação, aí tudo bem. Mas provavelmente está previsto em lei, né? Ainda vou confirmar essa informação. Se alguém souber aí, também coloca aí embaixo nos comentários. Título 2, né, que eu acho que é o ponto mais importante aqui, porque são 5 questões referente à lei complementar e o estatuto, né, da cidade. Eu acredito que vai cair alguma questão referente a isso, que é as formas de provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Então, assim, né,
O artigo 5º ele já começa dizendo, são requisitos básicos. Então isso aqui não tem como errar, né? Nacionalidade brasileira, goza dos direitos políticos, então você precisa ter ali, né, os seus direitos políticos, tá com o sua certidão ali Cara, que doideira, né? Esqueci o nome, você sabe o que é. A quitação com as obrigações militares, né, que é o CAN ali, você precisa ter cumprido aquele 1 ano ou então ser dispensado. Os eleitorais, né, como eu falei em relação ao voto, tudo mais. O nível de escolaridade exigido para o cargo, então se exige ensino superior em TI, você precisa ter o TI, não tem como você, por exemplo, só ter o conhecimento, não ter a formação que comprove isso, né? Idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental. Então essa aptidão física e mental aqui vai depender muito do concurso, né, que você vai estar fazendo. Se for para uma guarda, alguma coisa do tipo assim, geralmente tem um teste e tudo mais. O mental, eles sempre fazem um psicotécnico, essas coisas. Inciso 1º, né? As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então, assim, as pessoas portadoras de deficiências também é assegurado o direito de se inscrever no concurso público. Outra informação muito importante, lembre-se disso na hora da prova, 10% das vagas são destinadas às pessoas com deficiência, tá? Então, assim, se cair, filho, não tem como errar. 10%. Então, assim, lembra sempre do dízimo ali. Você ganha R$1.000, você tem que dar 10% para a igreja. Então, 10% das vagas ali são destinadas à pessoa com deficiência. Artigo 6º, né? O provimento de cargo público far-se-á mediante ato do prefeito municipal. Então é uma informação também muito importante. É o prefeito que vai fazer o provimento dos cargos, é ele que vai dar posse e tudo mais. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, assim, você vai ser nomeado. Você fez o concurso, tirou lá o teu 100 lá, gabaritou a prova. A primeira ação é a nomeação. Logo após vem esse artigo 7, que é a investidura, né? Que é a posse. Você ir lá e assinar o documento, né? Dizendo que você está tomando posse, está ciente de todas as cláusulas lá do contrato. Né? Artigo 8. São formas de provimento de cargo público: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Então, assim, eu vou tentar trazer pelo menos 2 aqui dentro desse vídeo. E posteriormente a gente vai trabalhando as outras, porque com certeza vai ter uma questão falando sobre isso. Nomeação. A nomeação far-se-á em caráter efetivo, né, como eu já falei anteriormente, quando se tratar de cargo isolado ali, ou de carreira, e em comissão, né, como eu já expliquei. Efetivo é aquela pessoa que passou no concurso e tudo mais, comissão é aquela pessoa que vai ser designada, por exemplo, pelo prefeito a um secretariado da cidade, né? Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão poderá ser nomeado para ter exercício interinamente entre o cargo de confiança, ou seja, né, essa última linha, né, que diz aqui, a nomeação fará-se em cargo de comissão. Essa pessoa que vai ser comissionada, ela pode ter, né, pode ser nomeada para um outro cargo, desde que esse cargo não tenha prejuízo em relação ao cargo que ela está exercendo atualmente, né? Vamos supor que ela seja uma pessoa que trabalha ali no turno da manhã, né? E esse outro cargo que ela vai exercer, né, que ela foi nomeada, seja na parte da manhã também. Então, assim, tem um conflito ali de interesses, de atribuições, né, que não pode existir, né? E está escrito aqui também, né, que ela deverá optar por uma remuneração, né? Por exemplo, um cargo em comissão ela ganha 5.000 e no outro ela ganha 7.000. Naturalmente ela vai ter que optar por um desses 2 salários. Então eu acredito que ela vai optar pelo salário de 7.000 e o de 5.000 ela vai precisar abrir mão. Artigo 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou provas de título, né?
obedecida a ordem de classificação e o prazo de sua validade. Então, basicamente a pessoa vai ser, para ela ser nomeada, né, ela precisa passar no concurso público, né, se tiver títulos, ela precisa provar, fazer a prova dos títulos também, né, e obedecer na ordem de classificação, que é o que a gente já sabe muito bem, né. Vamos supor que tenham 200 vagas, então você tem que estar dentro dessa ordem de classificação, provavelmente ali, vamos supor, os 50 primeiros vão ser chamados primeiro, aí depois de 50 a 100 e assim por diante. Então, assim, e respeitando o prazo de validade também, que geralmente os concursos públicos eles têm, né, um prazo de validade de 2 anos e prorrogável por igual período. Então, é bem provável. Esse aqui, se eu não me engano, é 1 ano e prorrogável por mais 1 ano, então, ou seja, 2 anos. Então, até 2027 aí, em julho de 2027, alguém pode ser chamado dentro desse concurso. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixa as diretrizes do sistema de carreira. Nada de novo. Artigo 11. O concurso será de provas ou provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionado à inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital. Também nada demais aqui, é só a leitura mesmo. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Isso aqui é bem possível, né, que haja uma questão referente a isso. Eles podem dizer assim, que o concurso público ele tem validade de 2 anos, que não é verdade, é até 2 anos. Como eu disse anteriormente, né? Esse de Belford Roxo, eu acredito que, né, seja de 1 ano, eu não tenho certeza, mas isso não faz diferença. O importante é você saber que é de até 2 anos. Então pode ser que seja 1 ano, né, eles colocam isso lá na prova como pegadinha, e a gente não pode cair nesse golpe aí. O prazo de validade de concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital e tudo mais, né? Isso a gente já sabe. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, né? Como eu disse anteriormente, você é nomeado, quer sair o seu nome lá no Diário Oficial. A posse é a assinatura do termo, que você diz que você concorda, que você está tomando posse naquele dia. E a partir desse, né, da posse, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, né? Então, assim, você foi nomeado, né, ali dentro das vagas que cabem ao concurso, você tem 30 dias para poder tomar posse, né? Não vai dar mole e vai logo no primeiro dia. Inciso 2. Em se tratando de servidor, a data da publicação do ato de provimento em licença prevista ou afastadas as hipóteses, o prazo será contado do término do impedimento. Isso aqui, em se tratando de servidor na data de publicação, se o servidor, se for alguém que já seja servidor e ele tiver afastado, né, no momento em que terminar o afastamento dele, começa a contar, né, esse tempo aí de 30 dias. A posse poderá dar-se mediante procuração específica, né? Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não correr no prazo previsto no inciso 1º deste artigo. Então, esse inciso 5º aqui é muito importante, ó. O servidor ele tem que declarar bens e valores que constituem patrimônio em declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo. Essa questão de bens e valores aqui, eles colocam justamente por causa dos casos de improbidade administrativa, né? Que é o enriquecimento ilícito dentro
da instituição. Então, assim, é por isso que eles colocam isso, porque vamos supor que você tem um patrimônio hoje de 50 mil reais e você vai entrar num cargo de que você ganha 2 mil reais. Então, por ano aí você vai ter 24 mil reais de renda entrando. Então, assim, daqui a um ano seria muito estranho o seu patrimônio subir de 50 para 200 mil reais. Então, por isso que é importante eles saberem isso, né? Fazer essa declaração de bem justamente para poder eles fazerem esse levantamento e saber se o servidor tá se enriquecendo dentro do cargo, né? E aqui também a questão se você tem um outro cargo ou não, porque só existem duas possibilidades de você acumular cargo, que é referente a esse cargo comissionado, né? Havendo compatibilidade. Professor, desculpa, então você pode ser professor e ter na verdade, dois professores, né? Você pode ter duas matrículas. Ou você pode ser professor e um cargo técnico. E a outra possibilidade é na área da medicina, né? Médico. Você pode ser, por exemplo, um enfermeiro na parte da manhã e enfermeiro na parte da tarde, também é possível. Mas lembrando sempre que tem que haver compatibilidade de horário. Eu vou encerrar por aqui, né? Que eu já cheguei aqui no artigo 14. E a gente continua no próximo aí. Ficou um pouquinho longo, 17 minutos, mas acredito que deu para absorver bastante conteúdo. O restante aí você já sabe, né? Curtir, comentar, compartilhar e vamos.